Capitã Marvel e as ginastas alemãs. Bem-vindos e bem-vindas ao Fuga da Realidade. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa. Episódio de hoje: Capitã Marvel e as ginastas alemãs. A figura que talvez venha à mente quando falamos de ginastas pode ser a desta ginasta. E o uniforme, que talvez ainda venha à mente contemporaneamente, seja este um tipo de maiô curto. Mas, entretanto, essa imagem pode estar se modificando. Está em vias de não ser mais a imagem padrão das ginastas, por um acontecimento das Olimpíadas de Tóquio, que foram reprogramadas para o ano de 2021 em função da pandemia de Covid-19. Esse fato foi protagonizado pela equipe de ginástica da Alemanha. As ginastas alemãs, elas se posicionaram desfavoravelmente ao uniforme geralmente utilizado, bastante curto, que expõe bastante o corpo das atletas, e optaram por um uniforme que cobre o corpo todo. Elas expressaram o desconforto dos uniformes curtos que eram utilizados geralmente pelas ginastas. É interessante ver essa mudança na vestimenta das atletas, esse movimento delas por reduzir essa exposição do corpo, até porque o foco das suas exibições é a demonstração de suas habilidades físicas e não exatamente a sua forma física corporal. E nós vemos que os quadrinhos eles também apresentam essas mudanças no tratamento das vestimentas e do corpo da mulher, refletindo, né, as mudanças também da sociedade e mostrando a mulher assumindo, né, o controle de certos aspectos visuais que eram definidos para ela anteriormente. Então, o centro dessa questão, que foi levantada numa reportagem da BBC, é a sexualização do esporte. Então, as ginastas alemãs, elas empreenderam uma mudança de seus uniformes para reduzir essa sexualização. Quer dizer, a ginasta não está ali para ser vista como um objeto sexual, né, para exibir o seu corpo ali. Ela está ali para demonstrar suas habilidades físicas. E, no caso, a mudança do uniforme ali é uma parte de tentar tirar esse foco sexual aí para colocar o foco no esporte mesmo. E nós vemos, assim, na verdade, fatos, né, que mudanças, né, de uniformes, né, que reduzem a exposição do corpo, talvez não sejam tão desejáveis assim pelo público masculino. Né? Nesse meme aqui nós vemos, por exemplo, né, uma atitude aqui de rejeição ao uniforme atual da Capitã Marvel, de Carol Danvers, a Capitã Marvel, né, em contraposição a um uniforme anterior dela, em que ela expunha mais o corpo, um uniforme mais colante, um uniforme que ressaltava mais as curvas do seu corpo. E nós vamos falar um pouco sobre essa evolução dos uniformes que a Carol Danvers, enquanto super-heroína, ela teve nos quadrinhos. E até analisar essa questão contemporânea aí, do tratamento do corpo feminino. Então, nesse quadro aqui,
né, que nós estamos vendo um resumo dos vários uniformes que Carol Danvers, que foi conhecido como Miss Marvel, né, o Binária, o Warbird e Capitã Marvel, ela teve ao longo de várias décadas, né, ela foi uma personagem criada nos anos 70, e ela foi tem alterações no seu uniforme até chegar ao seu uniforme contemporâneo de Capitã Marvel, né? Ela deixou de ser a Miss Marvel para ser a Capitã Marvel. Até esse detalhe de deixar de ser a Miss Marvel para ser a Capitã Marvel, ele também mostra a mudança de protagonismo dela, né? Porque ela foi criada originalmente como uma versão feminina do Capitão Marvel. O Capitão Marvel, que era um guerreiro Kree, ele veio para a Terra, se infiltrou, ele era para ser um espião, né, com a intenção de preparar uma invasão do Império Kree para a Terra, mas ele acabou se afeiçoando aos humanos, virou depois um super-herói. E aí ele acabou, ele conheceu a Carol Danvers e acabou acidentalmente concedendo a ela poderes, os poderes que ele possuía, de guerreiro Kree. Ela se tornou então a versão feminina do Capitão Marvel, né? Isso tinha um aspecto também de tentar garantir a marca, né? O nome, garantir o nome ali. Mas é interessante que ela não era a Capitã Marvel no começo, ela era a Miss Marvel, né? É como se fosse a Senhorita Marvel, né? Então tem o Capitão Marvel e a Senhorita Marvel, né? Como se ela não tivesse o mesmo status que ele, né? Ela era parecida, mas não era equivalente, né? E depois, com o passar do tempo, ela se tornou a Capitã Marvel, né? Então, ela é tão boa, né? Ela vale tanto quanto ele, né? Tem a mesma patente dele, né? Como super-heroína. A Miss Marvel, né? Ela apareceu em 1977 numa revista própria. Ela adquiriu seus poderes, né, ao ser salva pelo Capitão Marvel de um inimigo dele, o Yon-Hog. E aí no começo ela adquiriu uma dupla personalidade, né? Então ela tinha uma personalidade de guerreira Kree e a personalidade de Carol Danvers, né? Não sabia, na verdade, sobre a outra, né? Até que ela adquiriu consciência, né? E ela tinha um uniforme que era parecido com o Capitão Marvel, né? Ele tinha as mesmas cores, tinha o mesmo símbolo, né? Uma estrela, só que era um uniforme que expunha mais o corpo. O uniforme do Capitão Marvel, ele escondia todo o corpo dele, né? Da Miss Marvel, não. Nós observamos aqui que as pernas dela estão todas expostas, né? E aqui o abdômen também, né? Não há assim explicação prática, né, do que o uniforme dela é desse jeito, né? Então, mas esse era o primeiro uniforme que ela utilizou nos anos 70, né? Talvez aqui, na verdade, você tinha o seguinte cenário, né? Era uma personagem feminina, mas que era desenhada e roteirizada por homens, né? E aí o público também, né? Qual seria o público dos quadrinhos que consumia nas revistas, né? Era predominantemente masculino, né? Então queria ver as personagens femininas com o corpo mais exposto possível. Em 78 ela tem uma mudança de uniforme que assim, esconde o abdômen, mas por outro lado ela acaba expondo também uma parte dos seus braços e ombros. Continua ainda, né, com um uniforme que ele ressalta, né, as curvas do seu corpo, né? Ela altera um pouco o símbolo, né? Ela se diferencia um pouco do Capitão Marvel, né? Nesse caso ela passa a adquirir uma identidade própria, né? Ela já não é aqui vista como, né, a cópia, né, a versão feminina do Capitão Marvel aqui, que ela já adquire pelo menos uma identidade visual única. Depois de 82, a personagem ela sofre mais uma mudança, né? Na verdade
Miss Marvel, ela teve seus poderes roubados pela Vampira. A Vampira, a mutante, que inicialmente era da Irmandade de Mutantes, depois se tornou membro dos X-Men, mas antes disso, né, ela era vilã, e ela roubou os poderes da Miss Marvel, quase matou ela. Mas ela sobreviveu. Depois ela foi sequestrada junto com os X-Men por uma raça alienígena, aninhada, e essa raça fez experimentos com ela e acabou, sem querer, concedendo a ela poderes, novos poderes, e aí ela se tornou a Binária. Aí era uma heroína cósmica, né? Ela talvez mais poderosa do que a sua versão anterior de Miss Marvel. E nós vemos esse uniforme que ela usa, né? Esse uniforme que ela acabou criando seus próprios poderes ali, também é um uniforme que lembra aqui um maiô, né? Que de certa forma, na verdade, a parte vermelha também faz parte do uniforme dela, mas dá a impressão aqui que ela está expondo grande parte do seu corpo, né? Também aqui a gente vê que ainda tem a sexualização do corpo da personagem, né? Isso aconteceu em 1982, né? O surgimento da identidade de binária para a Carol Danvers, antiga Capitã Marvel. Nos anos 90 ela volta a utilizar o seu uniforme de Miss Marvel, né? Aquele uniforme que era diferente do Capitão Marvel, mas que expunha, né, também do corpo dela, né? A gente está fazendo aqui um paralelo com a das ginastas, né? Então ela está aqui como, né, na mesma situação das ginastas, em que ela tem aqui um uniforme que expõe bastante seu corpo, destaca bastante as suas curvas, né? E a gente fica pensando assim, se esse uniforme em batalha, né, ele tem alguma utilidade, né? Ao voltar a utilizar esse uniforme, ela passou a utilizar um outro nome, de Warbird. Ela deixou esse vínculo, né, com o Capitão Marvel temporariamente, e ela também perdeu os poderes de binária, né, mas ela voltou a ter os poderes dela de Miss Marvel, ou que posteriormente ela seria conhecida com outra alcunha. Aí finalmente em 2012, né, ela passa a ser a Capitã Marvel, né, e aí ela utiliza um uniforme que novamente lembra o uniforme do Capitão Marvel, né, com as mesmas cores, com a estrelinha característica do Capitão Marvel. Só que agora o Capitão Marvel, na verdade nos quadrinhos já havia morrido, né, o Kree Marvel havia morrido, ele morreu de câncer, é um dos personagens que, pelo menos a morte dele é uma das que não são anuladas nos quadrinhos, né? Muitos personagens morrem depois, os roteiristas ou editores acabam querendo trazê-los de volta e criam uma forma de ressuscitá-los, mas o Capitão Marvel, não, isso aí realmente ele morreu. E aí a Carol Danvers, ela assume a identidade de Capitã Marvel, essa alcunha. E aí ela adota esse uniforme. Esse é o uniforme, né, que surgiu em 2012, um uniforme que ela cobre completamente o seu corpo, dessa vez aqui. E inclusive dependendo do artista aqui, né, o uniforme ele nem é justo, ele acaba sendo um pouco mais folgado, né, que não deixa aparecerem as curvas do corpo dela. Então aqui a gente vê que a Capitã Marvel seguiu um rumo aqui em que foi sendo tirado o foco, na verdade, do corpo dela, né? E ela assumiu um protagonismo, né? Então agora não precisa mais do Capitão Marvel, tanto que na versão cinematográfica, né, o Capitão Marvel, o personagem masculino, foi eliminado, né? A protagonista é a protagonista feminina, né? Só ela existe, na verdade, né? Ela não é a versão feminina de ninguém, né? Ela é a super-heroína independente, né, de um homem. Então, assim, essa é uma questão interessante, aqui, esse paralelo aqui entre as mudanças de uniforme da Capitã Marvel, né, e essa questão da mudança de uniforme das ginastas alemãs, né. A gente vê, então, assim, aqui os quadrinhos, né, eles também acompanham as mudanças da sociedade, né. Eles também acompanham as mudanças de comportamento e acompanham também, né, a alteração, né,
a posição da mulher na sociedade, né, e o seu protagonismo, né, alcançado, né, com bastante luta. Bem, se você gostou desse vídeo, né, e dessas histórias, esses paralelos, né, entre sociedades, quadrinhos, né, e polêmicas, você quer assistir mais aqui, você pode se inscrever no canal, pode ativar notificações. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, né? E vamos levantar essas discussões, coloque nos comentários assuntos que você gostaria de que nós discutíssemos aqui, relacionando quadrinhos com qualquer outro tipo de tema. É isso aí.